Bom, gente, a gente vai começar porque a gente sabe que esses debates das 9h30 vai chegando muita gente ao longo do processo, mas não dá para atrasar o início porque a gente tem umas 11, né, dos filmes de ontem, que a gente não quer entrar por cima dele. É um dos motivos, inclusive, estava comentando com os meus colegas aqui, que justamente, quer dizer, com muita justiça, perguntaram, mas por que esse debate tão cedo pra gente, é tão cansativo? E eu falei, cara, porque a outra opção era marcar de tarde, quando me ofereceram, quando sugeriram, eu falei, gente, não faz sentido marcar um debate que vai discutir a curadoria dos filmes no horário que estão passando os filmes. E aí você diz, tipo, gente, legal que vocês estão aqui, vamos conversar, não sei o que, esse filme tal a gente acha bem interessante, mas ele está passando agora, que a gente está aqui conversando enquanto os filmes estão passando. Então, pra gente era essencial ser num momento em que não entrava na experiência de acompanhar os filmes do festival. Bom, a gente fez um debate ano passado, só com a equipe de curadoria dos curtas, porque a gente queria muito discutir a questão específica do desafio de fazer seleção e curadoria de curtas no mundo hoje em que a gente tem uma quantidade de produção absolutamente insana e isso quer dizer que para uma equipe de curadoria não só é uma carga, porque a carga de trabalho, né, desse trabalho que a gente faz, eu acho que um dos assuntos daqui hoje para a gente é a prática desse trabalho, não é só os resultados, mas também a prática. Ele é um trabalho muito intenso, mas eu acho que o cansaço mais perigoso dele é o cansaço mental mesmo, né, porque a gente é realmente afogado ao longo de um período razoavelmente curto, né, mas a gente ficou entre 40 e 50 dias trabalhando com os filmes esse ano, e a quantidade de filmes e a quantidade de horas que você sabe que você vai ter que dedicar por dia ou em determinadas... Cada um trabalha de uma forma, né? Alguns pegam um horário todo dia, outros fazem uns binge-watching, como se diz hoje em dia, lá para as séries, no fim de semana ou nos dias e tal. E o grande risco é realmente a gente não conseguir individualizar a experiência de cada filme da melhor maneira, né, para a gente, né, porque é sempre impossível dizer que os filmes vão ser vistos da mesma forma, porque ninguém trabalha e opera da mesma forma todos os dias, então só de você escolher ver um filme num dia e outro em outro, com as coisas que estão acontecendo na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, se você dormiu mal, se você brigou com a sua mãe, com o seu marido, namorado, esposa, está atrasado o boleto que vence amanhã, isso influencia tudo, de qualquer experiência, influencia essas também, e aí no outro dia você acabou de resolver, conseguiu dinheiro para pagar o boleto, então você vai ver os filmes no outro. Então tudo isso já influencia muito, mas principalmente essa questão dos filmes irem se acumulando de alguma forma, né? Porque os dois lados da experiência acho que são difíceis, né? O lado do começo, quando você ainda não viu nada e aí você ainda não sabe em que coletivo de filmes aqueles que você está começando a ver vai estar inserido, então eles são vistos meio sem contexto. E por outro lado o final, que é o oposto completo disso, que é uma certa exaustão dos olhos, dos sentidos, né? E você já viu muitas vezes uma determinada coisa, e aí você vê tipo pela 20ª vez uma determinada operação estética, temática e tal, e vê pela primeira, afeta o que é essa própria experiência, né? Então é um desafio muito grande nesse sentido, eu acho. Acho que a carga de trabalho é grande, mas em suma, todo mundo trabalha muito no mundo até aí nada de novo. Mas a carga maior é essa carga realmente sensorial, emocional, até eu diria, de relação com os filmes. E o que a gente tenta fazer, um dos motivos que a gente tem essa comissão, né, a gente tem aqui 4 pessoas, aliás, eu devia ter começado apresentando, mas agora que eu já estou no meio de um argumento eu vou terminar só ele, depois eu apresento. A gente tem 4 pessoas que trabalharam comigo na equipe de curtas e 4 na equipe de longas. E o desejo é tentar garantir que, pelo menos, né, no caso dos curtas, a gente opera dessa maneira, é bom explicar algumas coisas do processo, ajuda vocês a entenderem. Nos curtas, realmente, esse ano foram 610 curtas, a gente recebeu, como eu falei, a gente tem mais ou menos 40 dias, entre o fim das inscrições e o resultado, então é realmente impossível que todas as pessoas vissem 600 curtas, não dá nem tempo na prática. Então o que a gente faz, no nosso caso, a nossa opção é que a gente trabalha com 2 duplas, tá? No caso, aí é um bom motivo para apresentar, então foi a Thay, que está aqui, Thay Limeira, que é curadora, trabalha aqui no Curta Brasília, é aqui da local, não de nascimento, mas vida de trabalho atualmente,
e o Dani Queiroz, que é de Belo Horizonte e que é curador também, programador há muito tempo, já trabalhou em vários lugares, atualmente está na Semana dos Realizadores, no Rio de Janeiro. Eles trabalharam juntos, e a Amaranta César, que é professora atualmente e curadora do Cachoeira Doc, que acontece na cidade de Cachoeira, em torno e a partir do curso de cinema da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e Marisa Merlo, que está há pouco tempo morando, residindo em BH, mas fez a maior parte do trabalho dela em cinema, estudos e tal, em Curitiba, é do interior de São Paulo de origem, mas em Curitiba que ela trabalhou. E aí, essas duas duplas viram exatamente metade dos filmes, e aí essa medição, na verdade, não foi em números de filmes, mas sim em minutagem, porque é claro que é totalmente diferente. Você pode ver 300 filmes e ter visto 900 minutos, ou ter visto 300 filmes e ver 10 mil minutos, dependendo como você cortar esses 300 filmes. Então foi mais pela minutagem mesmo, para que o trabalho fosse mais ou menos igual. E aí depois eles propuseram uma primeira pré-seleção em dupla de um certo número de filmes, e a gente, então, os 5 juntos, aqui em Brasília, ficamos um dia e meio assistindo entre 45 e 50 filmes juntos. Eles assistiram de novo, já era uma segunda visão, ou terceira até, dependendo de alguns deles. E a gente, então, conversou e fez a decisão final a partir desses 50. Mas, isso foi um gancho para dizer que é isso, sim, são 300 filmes, 600 filmes, é um desafio muito grande de você manter essa relação individual que todo filme pede e merece. E, por outro lado, como eu dizia, é meio impossível, assim, você vai sempre ver os filmes de um jeito diferente pelo simples fato de que assim é o mundo, a gente está diferente cada dia, é diferente você escolher, hoje eu vou começar a ver os filmes, e aí esse vai ser o primeiro, esse vai ser o segundo, esse vai ser o terceiro, esse vai ser o quarto, a experiência do primeiro é diferente do segundo, do terceiro, do quarto, já está influenciada um pelo outro, então tudo isso é muito diferente, então a gente tenta garantir pelo menos isso, que nenhum filme seja visto por uma pessoa só, porque isso assegura de alguma maneira que, no mínimo, tem uma chance de uma outra pessoa ter visto aquele mesmo filme de uma outra forma e da conversa entre os dois, de repente, um deles rever alguma ideia, algum conceito, às vezes até rever o filme, ou, se não precisar rever o filme, eu não tiver condição naquele momento, mas dizer, não, vou acompanhar aí a tua impressão mais forte do filme, vamos levar ele adiante para discussão com todo mundo, vamos fazer. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente tratar aqui. E aí, queria apresentar então o resto da equipe, que foi quem trabalhou com os longas. Marcos Melo, crítico e programador de cinema em Porto Alegre, atualmente trabalha na Cinemateca Capitólio, que é um dos projetos atualmente em funcionamento mais interessantes de programação de uma sala de cinema. A gente tem o Heitor Augusto, também crítico, também curador, programador de alguns outros eventos. A gente tem Beatriz Furtado, professora no Ceará, na Universidade Federal, e também programadora, curadora, e Pablo Gonçalo, crítico, professor aqui da UNB e também curador. Essa equipe, eu queria dar essa introdução muito rápida que eu já dei sobre questões que têm a ver com o processo. Eu acho que a gente queria a princípio, mas a gente quer, acima de tudo, ouvir vocês, então a gente vai tentar responder vocês por caminhos que sejam possíveis. Mas a gente queria falar mais de processo, mais de trabalho do que dos filmes, pelo seguinte motivo: a gente sabe que, vocês sabem que grande parte dos filmes ainda não passou, grande parte dos filmes não passou em lugar nenhum, né? São inéditos no mundo, tem alguns que são inéditos no Brasil, já passaram fora, tem algumas reações, uns e outros já passaram em algum festival no Brasil, mas um grande número deles está totalmente inédito, e a gente teve uma experiência com eles dentro de uma certa característica, de uma certa visão, e eu acho muito perigoso nessa hora dessa conversa a gente aqui nessa posição que já tem um poder envolvido, que foi de escolher, trazer filmes e tal, e exercer um outro poder, que é de dar uma visão sobre os filmes antes deles existirem e poderem afetar vocês da maneira que vocês vão querer ser afetados, o poder, ou querer, ou conseguir, ou viver essa experiência. Então eu acho que é muito perigoso esse poder da curadoria, que já é considerável num festival, ele ainda se duplicar para uma antecipação de interpretações, né? Mas claro que, se houver perguntas específicas e tal, a gente conversei só com eles, assim, com vários deles, para a gente vai tentar ir o menos possível dentro dos filmes e tentar elucidar coisas de como é esse processo de chegar a alguns filmes e como foi a nossa dinâmica
seja a nossa dinâmica conjunta, seja a dinâmica pessoal de cada um, questões e tal. Eu acho que o mais interessante é essa discussão. E aí, eu não vou passar a palavra para todo mundo de início, porque como vocês estão vendo, nós somos 9, então isso significa que seriam 9 falas. Cada um tem coisas muito interessantes e pessoais para falar, mas a gente fica com medo, até pelo horário do debate do filme, que vem logo depois e tal, de que acaba que é só a gente fala. E, em parte, o que a gente quer, na verdade, é ouvir o que vocês querem entender sobre esse processo, e aí cada um vai puxando a palavra quando tiver vontade a partir dos temas. E aí, só para terminar, eu estava falando no início, eu tenho essa mania, eu abro vários parênteses, mas, curiosamente, eu lembro que um ficou aberto, assim, no final da fala. Eu lembrei agora que eu estava falando nisso para explicar a montagem da mesa, porque ano passado então, a gente fez uma mesa para falar de curadoria de curtas, onde a gente estava querendo falar principalmente do desafio que é para nós essa realidade de receber 600, 700, né, em alguns festivais, 1.000, 1.200 filmes e ter que disso extrair alguma coisa que faça sentido, sabendo que, por um lado, é totalmente arbitrário chegar a essa seleção final de 12, que podia ser outras milhares de seleções de 12 filmes, tão interessantes quanto, mais interessantes, menos interessantes, absolutamente subjetivos e pessoal. Então, o desafio que é isso. Só que a conversa foi muito boa no ano passado, assim, muito viva e muito esclarecedora, eu achei até pra gente, mas para as pessoas que estavam lá eu senti que foi também. E aí a gente viveu, ao longo de alguns eventos que aconteceram depois do Festival Brasília do ano passado até aqui, uma série de debates sobre curadoria, sobre processo curatorial, sobre o que é esse trabalho, de que maneira a gente realmente consegue operar ou não, quais dilemas a gente enxerga, quais dilemas vocês enxergam.